Salve, salve Sinfonia! Fala galera! Se você não sabe onde está, você está no Maestro Cast. Eu sou William Santana. Estou aqui mais uma vez acompanhado pelo meu amigo, fiel escudeiro, Léo Rix. Fala, Léo. Beleza? E aí? Tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. Hoje nós estamos acompanhados com a ilustre presença das nossas professoras queridas, professora Cláudia e professora Jussara. Vou já passar a palavra para elas, iniciando pela professora Cláudia em ordem alfabética, pedindo para ela se apresentar. Por favor, prof. Então, tá. Primeira coisa, obrigada pelo convite. Eu fiquei bem feliz mesmo com o convite, porque é sempre bom participar com vocês, com alunos que estão chegando na faculdade, quem está saindo, né? Bom, mas antes, eu falo bastante. Eu vou me apresentar, assim, o pessoal, alguns já sabem minha trajetória, mas vou começar. Então, minha graduação foi na Universidade Católica de Pelotas. Eu entrei em 2003, né? Ontem fez 14 anos de formada, né? Aí hoje percebi que ano que vem eu faço 10 anos de reumato. Então eu não sou tão doutorinha, né? Às vezes, novinha, né? Não. E professora da faculdade, né? Desde 2017, eu comecei em janeiro, eu peguei a primeira turma, a T1. Comecei com a reumato para eles. E até hoje, né? Estamos aqui. Depois a minha colega veio para me ajudar, para aumentar o time, completar a reumato, né? Ela é a Bruna, mas a Ju começou antes, né? E atualmente, né, continuo sendo professora, né, e preceptora do ambulatório, né, de reumato, nas sextas de manhã. Acho que é isso, hein? Bom. Passa a palavra. Então, olá, foi um prazer participar do programa, né? Muito feliz em estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha trajetória, então, eu sou Jussara Bono, estou aqui em Lajeado desde 2003, tenho 51 anos hoje, fiz em dezembro, né? E venho acompanhando a abertura da Univatsa, né? Desde o início. E comecei a dar aula na Univatsa em 2019, com a gestação da Cláudia, né? Comecei no ambulatório, depois começamos a dar aula, né? E estou em Lajeado atendendo desde 2003. Fiz também a universidade em Pelotas, na Universidade Católica. Fiz medicina interna no Hospital Conceição e reumatologia na PUC. Isso, então. Esqueci de falar isso. Então, minha graduação foi também na Católica de Pelotas, né? Em 2008, saí da faculdade. Aí, logo entrei na clínica lá na FAO, na UFPEL, fiz clínica médica lá. E reumatologia, residente de reumato, fui a primeira residente do Hospital Conceição, de reumatologia. Não sei se vocês sabiam disso. Não, fui a primeira residente da reumato de lá. Agora, o barco seguiu e tá muito bem, graças a Deus. Quando abriu o serviço de reumato. De residência de reumato. Eu fui a primeira residente de reumato daí, né? No ano de 2000, por aí, quando eu terminei a residência de medicina interna no Conceição, só tinham 2 lugares que tinham a residência de reumato. Ou era PUC ou Hospital de Clínicas. Depois abriu na Santa Casa e agora, por último, Conceição, né? Eram bem poucas vagas de reumato. Agora já tem mais, mas na minha época, quando eu fiz residência para reumato, eu fiz prova de residência para reumato, eram 2 no clínicas, uma na PUC e na Santa Casa naquele ano não abriu. E o Conceição começando, né? E aí tinha a vaga de cursista, outras vagas assim, mas aí tu não ganharia bolsa e tal, né? E aí, formado, né, sem dinheiro, né, daí... Fazer residência. A bolsa é muito bem-vinda. Aí eu comecei no Conceição e foi muito bom, assim, a experiência. Vamos
mensagem falando disso? Eu acho que sim. Vamos aproveitar, deixa. Nesse momento aí, então, no momento, quero dizer, hoje em dia, pelo que eu entendi, então são 5 residências que tem agora? Agora tem também no Hospital Mãe de Deus, né, Mãe de Deus abriu também vagas. Tem mais vagas agora. Na PUC acredito que são 2, sempre foram 2, mas uma é cursista, outra é residente. Né? É a mesma coisa, só que um ganha bolsa, outro não. E na Santa Casa, no Clínicas, eu acho que no Conceição. Então são 5. Essas vagas. Tá. 5 a 6 vagas, talvez, no estado. Né? É pouca coisa, né? Não, na nossa época eram 3. A Ju pegou 2, talvez. Em que momento surgiu a... Primeiro, acho que pela medicina, que olhava se estiver para medicina, ela escolheu um curso e na sequência assim, reumato, uma especialidade, ao mesmo tempo que é encantadora. Ela até comentou Tem que ter perfil. Assim, em algum momento eu achei a reumato realmente muito interessante. Né? Mas é uma especialidade que gera um certo amor e ódio, eu acho. Né? Outro momento de reumato passa muito longe. Então é um momento que você gera um certo. Durante o curso de medicina, né, nós estávamos comentando, eu e a Cláudia também, sobre isso. No meu tempo, na Universidade Católica de Pelotas, nem existia cadeira específica de reumato. Era junto com a geriatria, a gente tinha um pouquinho de aulas de reumato, né? E eu fui monitora da medicina interna. Então, eu sempre gostei muito de clínica. E durante o curso, tu vai gostando de várias especialidades, né? Porque é o normal, né? E a minha professora, a doutora Ione, que era minha, não sei se chegou a dar aula pra ti. Claro, foi minha professora de Era uma semiologia. clínica raiz, assim, né? Adoro ela. E aí ela sempre dizia, goste de tudo, estude bastante, depois deixa para escolher no final. E é o que eu segui o conselho dela e também dou esse conselho para muitos alunos, né? Porque durante o curso você vai se descobrindo e vendo qual a especialidade que mais combina contigo, né? Mas eu fui para medicina interna, então, na residência. E durante a residência, eu iria fazer cardiologia. E aí, como eu peguei alguns casos de reumato na UTI, me interessei, achei muito interessante se eu vou aprender alguma coisa a mais sobre reumatologia. Então, fui no serviço fazer o estágio lá na PUC e acabei gostando muito. Depois, claro, veio todo o estresse, né? Tem 2 estágios durante a residência, para optar realmente, agora é cardio, reumato, UTI, né? E acabei optando por reumato porque pensei em qualidade de vida, né? Ter filhos. Né? Nesse ponto, sim. E gosto muito de interna, de investigar, examinar o paciente, né? Agora tem que ter um perfil, tem que ter muita paciência, pacientes crônicos, né? A gente aprende juntas, né, Ju? Porque paciência é uma coisa que a gente vai ganhando com... Tem pessoas que já nascem com, né? E a gente vai... Eu, no caso, eu vou moldando a minha paciência, né? Eu tenho que trabalhar mais, mas a experiência nos dá. Então, assim, eu posso falar, Ju? Claro. A minha graduação, então, assim, eu sou natural de Pelotas, que nem o Léo. E aos 5 anos, eu fui morar em Panambi, que meu pai se formou médico na Católica. Até a doutora Ione foi professora dele. E o meu pai teve oportunidade de trabalho em Panambi. Aí fomos morar em Panambi. Aí fiz todo o meu ensino fundamental, médio em Panambi. E sempre gostei, assim, de medicina, né? Sempre tive o contexto do hospital, enfim. Fiz vestibular, né? Passei, então, na Católica, então, na minha cidade natal. E durante a graduação também, como a Ju disse, não existia cadeira reumato, né? O doutor Gastal, também, né? Gastal, que gostava de tratar pacientes reumatológicos, às vezes, pacientes internados, né? Mas não existia reumato na Católica, na minha época, não existia reumato, só na Federal, doutor Humberto. E então, bom, na graduação eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu queria clínica. E todo estágio que eu passava eu queria fazer. Como eu disse, passei na gineco, nossa, quero gineco. Passei na pediatria, quero pediatria. Passei depois, por isso que eu digo pra vocês assim, como a Ju falou, não vão com uma ideia fixa ainda. Quero psiquiatria desde do primeiro ano, desde o primeiro semestre. Aproveitem todos os semestres, porque assim,
eu, por exemplo, mudei de área inúmeras vezes. Eu fiz estágio, lembra lá no pronto-socorro de Pelotas, eu passei lá para fazer cirurgia. Daí fiquei meio ano fazendo no estágio, né, em cirurgia geral, e ajudava os residentes a operar, fazer tudo. Não quis cirurgia, tá? Mas a cada área eu ia gostando e me identificando. Aí chegou a residência de, bom, não vou para cirurgia, vou para clínica, né? Clínica, fiquei sem saber o que fazer. De novo, hemato, quero hemato. Aí, muitos jovens morrendo, leucemia, sangrando, não quero hemato. Aí, gastro, quero gastro. Daí, vou fazer estágio na gastro. Aí, meu pai, que é clínico, fez pós em geriatria, médico do trabalho, médico da cidade, né? Cidade pequena. Cláudia, faz uma especialidade que seja, que tenham poucos, em primeiro lugar, né? Poucos no estado onde tu gostaria de morar, e qualidade de vida. Tu tem que pensar. E meu pai, assim, ó, a vida inteira me ligando lá para casa de madrugada, o dia inteiro, telefone do hospital. E meu pai, pensa que tu vai ter filhos, né? Meu pai diz, faça uma especialidade que não te chamem muito e sejam poucos no estado, né? E então, assim, aí eu escutei o conselho dele, ele foi meu maior, assim, mentor, na verdade. E eu decidi, então, quase fiz gastro, mas fui para reumato. E aí comecei a residência, né? Foi um ano difícil, muita gente boa fazendo prova, juntos no meu ano, né? Mas graças a Deus deu certo, comecei uma residência e essa residência se manteve, está muito bem amparada hoje. Fiz prova de título depois, daí porque assim, primeiro residente tinha que ter tudo top, né? Fiz estágios no HC da USP, né? Tentei levantar a residência para dar um segmento, para deixar para os outros depois. Então, fiz a prova de título, a Ju também fez, né? Prova de título, não sei se vocês estão a par, muito... Acho que vale a pena comentar de novo, porque a gente não comentou. Vocês não... A maioria das residências pedem para a gente fazer a reumato, não que seja necessário. Mas é uma prova de título, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Reumatologia faz um encontro para os residentes de reumatologia para fazerem a prova de título. Ela é uma prova escrita, uma prova oral e tem um dia inteiro de imagem, é um dia inteiro de prova. Então são colegas médicos, professores, de todo o Brasil, tem toda a Sociedade Brasileira tem essa equipe só para fazer a prova de título. Então é meio que assim, como é que eu vou te dizer? Plus. É a cereja do bolo. É como função cumprida, né? A gente diz, né? Que os residentes, os serviços querem que os residentes façam a prova de título como uma forma de mostrar que realmente estamos preparados para sermos reumatos, né? Porque quando nós saímos da residência, a gente ganha o certificado pelo CREMERS de especialista, tá? Então a gente pode atuar como? Mas o título é um plus, assim, que nem assim, eu vim para Lajeado, antes de vir eu conversei com a Jussara, né? Me apresentei, perguntei das oportunidades, a Daniela Rocha também já estava aqui, conversei com ela. E aí eu olhei, as duas têm prova de título, né? Eu acho que eu tenho que ter também, né? E é uma prova super difícil, assim. Na ortopedia eles fazem muito também, várias especialidades. Os cursistas precisam dessa prova para serem especialistas, né? Mas quem já tem a residência completinha, assim, não precisaria. Mas para algumas especialidades é meio que não é... É interessante, né? Para o colega se aperfeiçoar, assim, né? Para ficar à altura de todo mundo, resumindo. É o famoso de bom tom. De bom tom. É isso aí, William. Mas assim, acredito que todo mundo que sai da residência tem condições de passar. Porque, né, todo mundo estuda, não tem como, ainda mais na Reumato, que é uma clínica médica. Eu só quero aproveitar isso, né, de estudar e até a professora Sara falou antes que gostava de investigar, né, os casos que rendiam aquela investigação. A Reumato tem muito disso, né, são casos que muitas vezes eu já vi, passando na clínica, peguei alguns casos de reumato, é aqueles casos que rendem investigação para mais de metro, né, então tem que estudar bastante mesmo.
Quer falar, Ju? Pode falar. Não, realmente, eu ia assim, ó, reumato, logo que eu vim pra Lajeado, o primeiro paciente, assim, logo que eu cheguei, me chamaram no hospital para uma avaliação de uma criança. Eu, putz, criança? Tá, beleza, vamos lá, porque não é a nossa área, né, mas a gente ajuda. Kawasaki. Suspeita de Kawasaki. E eu, não é possível, né? Aí fechei o diagnóstico, fizemos imunoglobulina, né? O guri ficou com um aneurisma de coronária. Mas assim, aí a Ju, eu vou viajar, me ajuda com o paciente internado. Eu, nossa senhora, o paciente tinha tudo. Era um livro de clínica Harrison aqui, ó, de medicina interna. E a Ju já estava mais acostumada, por ser só ela de reumato por muito tempo, depois veio a Daniela. A Ju pegou muito paciente assim, grave e bruxo, né? Que pode ser lúpus, que pode ser doenças autoimunes, né? Muitos colegas no hospital aqui em Estrela nos chamam, né, para avaliações assim de doenças misteriosas, né? Normalmente os colegas médicos já diziam, certo, está no hospital, então tem paciente grave internado. Porque normalmente a gente não vai por qualquer reumatologista não precisa ir para o hospital, né? Não é uma especialidade. Raramente precisamos ir para o hospital. É uma especialidade mais de consultório, mesmo de ambulatório, mas quando complica. São casos gravíssimos, né? Principalmente as vasculites, né? Na UTI e tudo mais. Quais são as patologias mais comuns do dia a dia de vocês no consultório ou quando vocês são chamados para uma consultoria no hospital, assim, para quem tem interesse na clínica e talvez pense em reumato, o que vai se deparar mais no dia a dia? Olha, a mais comum delas ainda é osteoartrite, né? Fibromialgia, muitos partes moles, né? Mas os nossos pacientes com artrite reumatoide, com Sjögren, com lúpus, com esclero, esses pacientes, né, são de toda a vida, né? Então a gente ontem mesmo atendi uma paciente que eu atendo ela há 16 anos. Eu acompanho ela, né? Então eles são pacientes que quando saem do consultório já marcam a consulta para 4 meses, né? Porque tem que ficar acompanhando esses pacientes, né? E nós gostamos muito de fazer o diagnóstico, poder ajudar os pacientes. Claro. Dar qualidade de vida, né? É muito diferente. Eu que já tenho uma história dentro da reumato de todos esses anos, raramente hoje chega um paciente já todo sequelado, né? Isso é sinal que a gente está fazendo a diferença. Né? Quando eu vim para cá em 2003, tinha o Fernando Neubert era o presidente da Sociedade Gaúcha de Reumatologia, eu tinha até uma camiseta, um programa de rádio para dizer o que é a reumatologia, o que o reumato trata, para começar a divulgar a especialidade. Porque as pessoas, muitas vezes, principalmente jovens, não acreditavam que poderiam ter uma doença reumatológica. E quando chegam no consultório já na meia-idade, né, começam a pensar que pode ser um reumatismo que começou lá na infância, mas que não foi tratado já com sequelas, né? Então já teve toda essa discussão. Acredito que hoje também, com a internet e tudo mais, as pessoas já têm mais noção do que é um reumatologista, o que a especialidade faz, né? Mas, Ju, eu vou te dizer assim que ainda falta muita informação. Falta, porque com certeza. Eu atendi por uns anos, quase 10 anos, em Encantado. E agora eu saí, e lá eu falava na rádio com frequência para alertar a população das doenças. Porque eles achavam que reumatismo, é desde coisa velho, de idade, né? É só desde idoso. Tudo bem, entra também, mas assim, estamos falando em doenças autoimunes, jovens, tá? Então, o foco também são os jovens e crianças, até porque existe a reumatopediátrica. Né? Até na Reuvale hoje a gente tem uma reumatopediatra. Existem 3 ou 4 no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, na clínica tem uma reumatopediatra que atende em Porto Alegre, no Moinhos, Santa Casa, Conceição e vem atender aqui. Então o foco da reumato saiu do reumatismo de idoso, né? Claro que entra também, mas doença autoimune, jovens. Agora até tem um ator famoso com vasculite. Ashton Kutcher, não sei se vocês viram, não é da época de você. Não, mas acho que vocês conhecem. Tem uma vasculite, né? Eu não sei qual, mas eu vi uma reportagem. Famosas com lúpus, guriazinha nova, né? A Selena Lopes, né?
Chilena, acho que é. Tu que gosta de Estados Unidos, lá. Chegou no calcanhar de aqui. Não, mas tô brincando. Mas são jovens, né, com doenças autoimunes que chamam a atenção, vêm ao público e começa a se falar. Mas porque o tratamento também é difícil, né? Que eu vejo que melhorou bastante, né, Cláudia? Principalmente gestação e síndrome fosfolipídica, por exemplo. Graças a Deus. Gestação de alto risco, né? Isso hoje em dia os próprios ginecos já encaminham. O hemato também já tem mais esse olhar mais para as trombofilias, né? E vasculites. O oftalmo está fazendo muito diagnóstico de problemas oculares associados com a nossa área e tem nos encaminhado. Então isso tudo está melhorando, né? Não está esperando mais tanto para o paciente ser feito o diagnóstico. Isso é muito bom. Mas né? são os mais novos que vêm vindo, vão renovando, Isso, né? Vem trazendo. E, Léo, tu falou do hospital, né? O que me veio mais na cabeça agora, geralmente são pacientes com suspeita de lúpus. Lúpus, com pancitopenia. Ou vasculite, né? Vasculite também. Esses tempos, realmente, a Patrícia Nefro, né, me chamou para uma avaliação de uma paciente que conseguimos fechar o diagnóstico de granulomatose, né, com poliangite, que é a Wegener, né? Síndrome pulmão-rim, insuficiência renal, graças a Deus está bem. A reumatologia tem esse olhar de detetive, né? Muito. Conseguir, seja no exame clínico, seja tu olha além, né? laboratoriais, tu conseguir ver o paciente como um todo assim. Então, realmente é uma especialidade muito interessante. E para nós aqui, principalmente mais no interior, me lembro que uma vez apresentei 2 casos na Sociedade Gaúcha de Reumatologia. E o pessoal do Clínicas, assim, ficou impressionado, assim, né? Porque até chegar o FAN, até chegar os exames, tu tem que ir tratando, tem que ir fazendo, né? Então, tu tem que ter muita sabedoria e experiência, discernimento. Não, a gente vai ter que tratar, vai vir o exame, mas não dá para ficar esperando, né? Então, assim, para quem está no interior também é um pouco angustiante isso, pelo fato da demora de vir os exames. Na PUC, no Clínicas, no Conceição, você pede um FAN, até no outro dia ele está aqui, pronto. né? Para nós não, Biópsia. Normalmente leva 7 dias, né? Biópsia renal para encaminhar até Porto Alegre, até chegar. E são pacientes graves que a gente não dá para esperar. E muito é olho, assim, a experiência. A gente tem um paciente grave, graças a Deus a gente pode contar com a parceria aqui de pacientes graves. A gente discute de o que tu faria nesse caso, né? Tu esperaria biópsia, paciente grave, gente, vamos lá, vamos tratar. Não tem muito indício aqui, azar, espera, deixa, vem depois, vamos tratando, né? Assim, eu sempre falo em aula isso também, né? Na suspeita, né? Às vezes não precisa estar com os critérios brilhando ali, quadradinho, né? Claro que a gente sempre tenta fechar os critérios de doenças, mas às vezes demora, gente. Aí tu não vai esperar um exame vir para começar um tratamento, né? Senão o paciente pode ir a óbito, né? Mas isso é experiência. Eu tô no caminho, eu vou fazer 10 anos, a Ju já tá mais na estrada aí, na Reumato. Então, um olhar mais experiente sempre é bem-vindo, né? E graças a Deus a gente tem uma parceria boa aqui, de discussão, né? A gente... Fale um pouco mais dessa parceria de vocês. Só eu quero fazer aproveitar esse gancho que foi falado dos pacientes jovens, né, e pacientes graves. Um dos casos que mais me marcou no estágio da clínica, a prof. Cláudia sabe disso, foi uma paciente de 27 anos que uma moça que infelizmente deu a óbito. E era um quadro de lúpus, né? Suspeita, daí não deu tempo dos exames ficarem prontos, foi feito o que foi possível e o quadro foi deteriorando muito rápido. Muito grave, né? Muito grave. E assim são os casos, viu, William? E eu acho que é importante, né, isso que foi falado, assim, de alertar também as pessoas. Eu sei que o público que assiste ao nosso podcast já tem um pouco mais de noção disso, sim. Mas que são doenças geral, muitas vezes graves e que acometem pacientes que nem essa moça que tinha 27 anos. É isso aí. Sim. Eu acho que tanto para a família não retardar, busca pelo rendimento. E os clínicos de hoje saberem, né, que pode ser uma doença autoimune que exige tratamento rápido. Eu quero fazer clínico, quero trabalhar no médico da família. Tu tem que saber disso. Não é só na emergência chegar quase morrendo.
Tem que fazer ali no início. Tem que tentar agora. Quem passa na reumato, gente, eu vou dizer para vocês, eu não tive cadeira de reumato, a Ju também não. Quem passa pelo ambulatório tem que reconhecer um quadro inicial, sabe? Tem que dar uma orientação para um paciente, não tratar. Tratar talvez não, mas saber, olha, pode ser isso. Eu sempre falo assim, eu te cortei total, né? Mas deixa eu só finalizar, eu sou assim. A minha ideia sempre foi assim, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre me baseei, o principal diagnóstico não é tanto o principal, a hipótese diagnóstica, mas diagnóstico diferencial. Tá? Então assim, ó, reumato é isso. É excluir isso, é diagnóstico diferencial. Tu exclui, não é tua primeira opção, não é lúpus a nossa primeira opção. Até porque a gente fica de chata nos ambulatórios, nas internações. Tu já pediu ecocardio, já afastou endocardite, já pediu hemocultura para ver se não cresceu. É cansativo, sabe? Veio um fã positivo, tá, e daí? Tá, pode ser lúpus, tá? Mas já excluiu tudo, todo o universo, né? Então, assim, a gente passa de chata, mas não precisava pedir tudo isso. Precisa, porque é doença autoimune, é de exclusão diagnóstico. Não é a minha primeira hipótese, mas tem que pensar. Tem que pensar. Lista de diagnóstico diferencial, para mim é tudo na vida. Hipótese, daí uma está no início, está no topo, né? Mas com certeza a gente trabalha com hipóteses e trata com hipóteses muito altas. A questão de teste pré-clínico, né, de probabilidade, né, então assim, existe uma probabilidade alta de lúpus, de ser lúpus, né, vamos tratar. Eu me reportei agora no tempo, quando eu estava lá na residência da PUC, contar um caso, uma paciente lúpica, que ela é formada em jornalismo, ela é cadeirante. E é uma moça que trabalha muito com lúpus no estado, não me lembro o nome dela. Mas ela teve o diagnóstico de lúpus com 12, 13 anos. Estava bem controlado usando hidroxicloroquina e até com um professor meu. E a mãe dela achou que ela usava um medicamento muito forte e tal. Resolveu ir para a medicina mais alternativa. E a menina uma noite foi numa festa, voltou da festa, começou a ter dores nas pernas, internou na Santa Casa e mielite transversa. E ela é cadeirante desde então. Né? Imagina a angústia da mãe, né, do que aconteceu. Ela é um exemplo de superação, ela conseguiu fazer a faculdade, o irmão carregava ela para lá e para cá, mas assim, são doenças que precisam ter um acompanhamento, não dá para desistir do tratamento, né? Então é um caso que me marcou muito, porque eu vi o caso da paciente, o que aconteceu com ela e que não tem mais a reversão da mielite, né? Ela teve o azar de ter justamente a medula comprometida pela doença, né? Mas falando da nossa trajetória, né, que ele estava perguntando, nós começamos a trabalhar juntas em 2017, né? Isso, abrimos uma clínica, então a clínica Rio Vale, com o intuito assim de fazer um atendimento mais diferenciado, né? Hoje a gente já tem a reumatopediatria, nós já temos uma dermato, que é a Prof. Lucy, trabalha com nós também, porque tem muito link entre reumato e dermato, né? Temos neuropediatra, a Fernanda, que é Fernanda, tem a neuro também, a Vanise, né? Trata muito enxaquecas e tudo mais. Então a gente vem crescendo nesse sentido. Além disso, tem a reumatopediatra que vem atender. Nós começamos então a aplicar os nossos medicamentos dentro da clínica, porque o meu primeiro paciente que eu prescrevi imunobiológico foi em 2005. Né? E até tinha recém ganho minha filha, que agora está com 17, e ela veio com a prescrição de um professor meu de Porto Alegre. Estava em casa, ela disse, Ju, teu professor pediu para ver se tu consegue prescrever esse remédio para mim, porque eu piorei muito, tu não está atendendo e tal, né? Para vocês verem a dificuldade que era quando a gente estava sozinha aqui, né? E essa paciente fez pela Unimed, então prescrevi. Então já desde 2005 começando a prescrever imunobiológicos. Então já tem bastante mão, né, no uso, a Cláudia também. Já pegou a residência já usando imunobiológicos, né? Eu aqui em Lajeado, já após residência, comecei com imunobiológico.
E aí, assim, os pacientes, como eles são de várias regiões, vocês sabem, alguns ganham do SUS, outros têm convênio e tal, não é tanta dificuldade de prescrever, mas onde esse paciente vai aplicar o medicamento? Como é que ele está sendo feito? Como é que ele é armazenado? Quais os cuidados que estão sendo feitos, né? Então, esse foi o nosso intuito, assim, de aplicarmos os biológicos na clínica, né, dos pacientes SUS. Então, hoje os gastros nos encaminham, os dermatos nos encaminham, né, neuro, pneumo, né, crianças com asma vêm aplicar um medicamento lá. Alergia de vários lugares do estado, né, pelo SUS. Eles ganham via judicial ou pelo SUS, mas tem um lugar de referência onde tem uma equipe treinada para aplicar a medicação e orientar os cuidados, né? Que é muito importante, toda vez que aplica, perguntar como é que foi, né? O intervalo entre uma aplicação e outra, né? Porque às vezes a consulta fica em 4, 5 meses, né? Então fica um atendimento diferenciado, né? E isso chamou atenção também, e por que não ampliar para convênios, né? Isso. A gente começou a buscar convênios, né? Inicialmente aos nossos pacientes, começamos a atender IP, né? Pacientes Casica, Bergs, né? Então os nossos, daí depois a gente pensou, por que não estender aos outros reumatos, né? Ao Vale do Taquari, né? Então a nossa clínica de infusão, e também, por que não aos gastros e dermatos, né? Porque eles também prescrevem imunobiológico. Nós temos uma equipe treinada para triar, para acompanhar o paciente, sempre tem um médico na clínica, caso tenha alguma intercorrência durante a infusão, um esquema tipo de plantão, assim. E temos profissionais capacitados, né? Com todo equipamento de emergência, né? Então, assim, a gente está muito feliz, porque assim, o sonho do reumato é ter uma clínica de infusão. Antes era o oncologista, o sonho era a clínica. Agora a gente está expandindo, reumato também, reumato faz ultrassom no consultório, reumato enfio. Então, assim, gente, reumato não é só clínica, não é só dor, né? Reumato é procedimento. Não sei, com vocês eu não lembro de ter feito muito procedimento, porque agora está muito corrido no centro clínico. Capilaroscopia também. Capilaroscopia ungueal, hoje eu vou falar em aula, vou dar aula de esclero. Então, assim, tem muita coisa. Reumato é linda. Reumato, assim, tem muita área para ir, sabe? Para fazer, e centro de infusão, né? Que é um centro de... Não deixe de ser um centro de oncológico, né? Assim, futuramente, talvez, né? Então, assim, é um centro de infusão, de medicações especiais, de alto custo. É interessante falar isso, não só pela questão assim, que é algo que a gente tinha notado para perguntar para vocês sobre os tratamentos, né? Tem imunobiológico, tem são tratamentos fortes, né? Fortes, que necessitam de um acompanhamento específico, com muito cuidado, né? Mas tem a questão também, assim, falando um pouco mais da mentoria, que é abrir esse olhar e esse especialidade. Abrir um leque. Tem reumatologista que sabe fazer eco de partes moles. Tem reumato só eco. Quais são as subespecialidades dentro do reumato? Reumatopediatria, né? Mas assim, nos grandes centros já existe o especialista em esclero, especialista só em psoríase, especialista só em espondilite, só em lúpus, né? Só em vasculites, né? Então você pode fazer um mestrado, doutorado até no exterior, só em lúpus, só em gestação de alto risco, né? Nesse assunto. Existem. O meu professor de residência, de como foi, eu fui a primeira, ele foi aluno do Clínicas e tudo, e ele é expert em esclerose sistêmica. Então eu tive bastante experiência com pacientes dele, ele é meio referência no estado. E com capilaroscopia, só eu não dei muito andamento a isso. Com a capilo, eu tenho um aparelhinho, mas não faço muito. É que a gente tem que abraçar assim, muita coisa e acaba não se dedicando muito a algumas coisas, sabe? Mas que nem assim, os novos residentes, que nem a Mônica Campos, que está vindo para Lajeado, né? Ela vai atender conosco na Rio Vale, né? Ela já sai é uma outra visão, uma outra formação de residência. Nessa geração nova, eles já têm mais experiência com ultrassom articular, né? Eles já têm mais ultrassom, infiltração guiada por eco. Isso aí na UTI, tudo, né? Vocês fazem, se faz também, né? Bloqueios. Bloqueios, infiltrações, né? Tem
reumato. Área de que são dor. Especialistas só em procedimentos de coluna. Existe o reumato. Tem vários, tem um leque. Então, assim, ó, bloqueios, infiltrações. Quem gosta mais de procedimentos, né? Tem. Ah, eu adoro radiologia junto. Tem eco. O meu preceptor lá da PUC, o Dr. Henrique Staub, natural de Venâncio Aires, ele é professor lá da PUC e ele fez mestrado na Inglaterra em cinemento fosfolipídica e lupus. Quem criou a doença, quem descobriu a doença em Safra, Cerveira, ele foi junto lá, ele fez o mestrado dele lá. Depois o doutorado ele fez em Porto Alegre, eu ajudei a fazer o doutorado dele em cinemento fosfolipídica. Nos pacientes infartados, nos pacientes com AVC, pacientes jovens. Então tem uma referência em Porto Alegre, por exemplo. Esse meu professor, qualquer gestação de risco em SAF, lúpus e tal, vai lá no Dr. Henrique, vão pedir uma opinião para ele, para ver o que pode ser feito nessa área, né? Sim. Isso é muito importante. E eu vou dizer para vocês assim, ó, como é uma área com poucos atuantes, assim, agora já tem mais, né? Mas todos se conhecem. Assim, reumato, tem um lá, aqui, Venâncio, né? Em todo o estado, a gente sabe quem está em qual lugar. Então, assim, aperta aqui, viu, Cláudia, ajuda aí, a gente se ajuda. É uma especialidade, assim... Muito unida, muito bom, não tem essa concorrência, assim, né? Todo mundo é muito bom. Só que, assim, o que a gente sente falta um pouco, tá? É bom abrir nesse grupo aqui a questão assim de é uma geração nova. Vocês estão se formando, é uma geração assim que é mais individualista, não tão coletiva, né? Essa questão mais paternal, talvez, mas eu digo assim, humanística, né? É diferente, tá? A minha vinda para Lajeado e os novos, tu entende? Vai muito do perfil da pessoa, mas na residência, alguns locais, assim, tem serviços, assim, muito competitivos, tá? E aí as pessoas não se tocam, assim, que interior não é a mesma coisa. Gente, aqui Lajeado é interior, né? Tu não pode chegar, assim, de qualquer forma, vou abrir um consultório em Lajeado, tá? Tu tem que conversar, tem que ver o espaço, como é que é... Quanto tem de população no Vale do Taquari? Tá? Porque existe para cirurgião plástico, tem tantos mil pacientes. Tem que ver essa questão assim populacional também, né? Que concentra muito no local e falta muito em outros. Pela dificuldade dos exames, a gente vê que tem muito reumato que quer ficar num grande centro. Porque não tem como. E por causa da dificuldade, né? Tu tem que ter expertise de tratando. Né? E nem todo mundo tem essa coragem. No início. Então acabam faltando reumatos em cidades do interior. Fronteira, litoral. Tem várias cidades que não tem reumato, né? Soledade. O pessoal não quer ir para a cidade. Então, às vezes, é interessante ver, tá, tem que estimular. Tem que estimular. A gente tem que estimular o povo assim a interiorizar, né? A tentar. A Serra Gaúcha falta bastante reumato. Gente, assim, tem muita oportunidade, assim, uma dica que eu dou a todos. Eu acho que Pelotas tem três. Região Sul, né? O tamanho da cidade, perto da nossa, nós temos 3, 4 aqui. Assim, gente, tem que sempre avaliar antes. A especialidade tem que ser uma escolha pessoal, o amor pela coisa, tem que gostar, senão não adianta, né? Mas também tu tem que ser inteligente, tu tem que pensar no que tu tá fazendo, tá? Tu gostaria de fazer neurocirurgia, tu não vai pro interior, tu vai ter que ter um centro de média alta complexidade, né? Então, assim, eu quero voltar lá para Panambi. Eu não preciso de neurocirurgião lá. Tem em Juí, Cruz Alta. Tu entende? Pensar para onde vocês querem voltar, né? E interiorizar. Tem muito lugar descoberto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nossa região sul aqui e muito mais lá para cima. Mas assim, pensar, o que tem mais no mercado hoje? O que está faltando? Gente, chegou uma época ali que não tinha mais pediatra se formando. Não tinha mais. Aí agora está recomeçando, está aumentando o número de formandos, né, que querem pediatria. Algumas áreas assim que faltam muito, tá? Então assim, cuidem um pouco
essa super especialização. Às vezes, tu vai devagarinho, vai fazendo uma coisa e outra. Porque tu vai percebendo o mercado, tu pode ser referência de um local, tá? Tem que avaliar, gente, não é só amor. Tem que pesar amor, aí oportunidade, né? O conselho que teu pai te deu, né? É o conselho que eu passo a vocês. Um pouco de razão, um pouco de amor. Isso eu achei bem legal, vamos dizer assim, transmitir esse conselho que foi já passado para ti, né? Foi importante, viu, William? Exatamente. De pensar na qualidade de vida também, né? Principalmente para mulheres. Isso aí que eu ia falar agora, sabe? Para mulheres eu acho que isso é mais crítico ainda, né? Principalmente pensando em gestação. Claro. Que é uma coisa que, se a mulher tem interesse em ser mãe, ela precisa pensar pode nisso, passar né? muito do tempo também, né? Porque eu, por exemplo, como exemplo, tá, William? Só antes disso, assim, eu vejo muito questão de qualidade de vida. O amor, assim, pela emergência. Eu quis emergência também, eu quis tudo. Fazia TI imóvel. Não, o TI eu não gostava. Eu gostava de emergência, de ficar loqueando lá na emergência. Tá. Só que assim, daí eu fiquei pensando, emergência, tá? Tu não tem um paciente contínuo, é plantão, esquema de plantão. Aí eu comecei a avaliar muito o processo. Processo é importante pesar. Quais são as especialidades que mais dão processo de médico, né? Por negligência, perícia, né? Imprudência, emergência. Aí gineco, obstetrícia. Bom, enfim, não só isso, várias, né? Então, assim, isso também tem que entrar na especialidade, entende? Risco, emergência, se dá altas e tu nem vê, às vezes, sei lá, tu nem vê e tu tá até o nome lá. E o paciente vai a óbito, assim, tu nem viu direito o paciente, sabe? Sei lá, são coisas que tu tem que atentar pro futuro. Pra mulher, eu engravidei com 36 anos, porque não dava antes, não dava. Então, assim, eu tive o segundo filho agora, com 38 para 38. Agora eu tenho 39. Então, assim, tardíssimo. Então, assim, para a mulher, a qualidade de vida, uma especialidade, talvez. Mas isso não quer dizer, é uma sugestão, né? Porque tem mulheres que não querem ter filhos. E tem mulheres que têm um perfil mais, né, deixa com a avó, vida que segue. Mas assim, pra mulher, em geral, né, Ju? Tu também teve filho mais tarde, né? Eu tive com 32 e com 36. De 36 foi mais complicado, porque o pique não é o mesmo, Não é o mesmo? Não é o mesmo. Pra mulher é mais complicado, viu? Vou dizer pra vocês. Porque a mulher hoje tem como congelar os óvulos, tudo, né? Antigamente não tinha muito ainda, né? Era tudo mais experimental. Mas, enfim, dá-se um jeito, né? Só que se levanta essa questão de qualidade de vida, especialidades mais tranquilas. Os alunos agora mais jovens, eles estão começando a olhar mais de ter uma visão de qualidade de vida, de necessidade de eu acho que principalmente para aquele que gosta de tudo, né? Ele tem essa opção de fazer isso que ela acabou de dizer, né? Para mim foi mais ou menos assim também, né? Porque eu fiquei em dúvida entre as minhas especialidades que eu gostava, né? Eu disse, mas eu vou para tal cidade e eu gostei disso e eu me vejo fazendo isso. É isso que eu vou fazer, né? Então também tinha o questionamento do meu marido, né, Luciano? Qual cidade tu quer morar? Daí tu quer morar? Exatamente. Eu não sou natural daqui, de Lajeado. Sou natural numa cidadezinha bem pequenininha aqui, que é Mato Leitão, que fica próxima a Venâncio Aires. E eu vim fazer o meu ensino médio aqui no colégio, no Alberto Torres. E aí eu gostei muito de Lajeado. Então eu vim por isso, descobri Lajeado por isso, né? E sempre tive a vontade de voltar para cá. Então, aquela coisa de coração que mandou vir para cá. E eu já fui até esperada quando eu vim para cá, porque eles queriam muito o reumato, né? Então, Só tinha uma, não tinha um, eu nem tinha mesmo. um colega que atendia aqui, que ele mora em Santa Cruz, ele vinha atender aqui, né? E ele não conseguia dar conta da demanda, porque Não é muito. Pacientes internados, ele não via, Quando eu vim para cá, eu tinha que fazer consultorias em vários hospitais. Me lembro, o bebezinho dando de mamar, eu ia para Encantado, ia paciente no hospital, ia para Estrela. Olha, se hoje já é pesado, com 3 reumatos aqui, a Ju passou trabalho. A Ju, assim, o Ed, ela levava para amamentar no consultório. Porque não Porque tinha como era
a Jussa era a que mais trabalhava na cidade. Todo mundo dizia que ela saía 8, 9 horas da noite. Consultório. Porque é lotado. E assim, pacientes graves. Você acha que um pouco também é da pessoa, né? Porque eu tenho uma grande colega minha, amiga minha, que é cardiologista, e ela também se dedica a corpo e alma ao trabalho dela. Então, provavelmente se eu tivesse tido feito cardiologia também não iria sair nunca do hospital, né? Não iria saber dizer não e ia estar atendendo todo mundo. Então, nesse ponto, eu acho que fiz uma boa escolha, né? Eu acho que é um ponto que a gente falou muita coisa boa da reumato, questão de vantagens, né? Quais são as dificuldades que vocês enxergam na especialidade? Seja para a escolha da especialidade, seja no dia a dia de vocês, assim, quais são as dificuldades de um reumatologista? Eu acho que uma das maiores dificuldades, muitas vezes, o paciente é do interior, precisa internar, a gente precisa ter um clínico na cidade que nos ajude, né, a orientar, muitas vezes fazer um tratamento, tem que usar um antibiótico, nesse sentido, assim. Né, pacientes graves, muitas vezes pacientes jovens, quando a gente está na UTI e está vendo paciente jovem com lúpus, né, a gente fica coração na mão, a gente não quer perder essa paciente, que a maioria são mulheres, quem tem lúpus, né, isso mexe muito com a gente, né. A impossibilidade de tratar às vezes também, sabe, não ter o tratamento ideal, sabe, que nem lúpus, né, a gente... crônicas, né. Medicações, a gente se ajuda muito, né? A gente tem lá disponível, os pacientes nos doam, a gente vai repassando. Micofenolato é um achado e salva vidas, entende? E outra coisa, o sistema público nosso é bom, não dá para negar, ele é bom, só que para algumas situações ele é falho, né? Então assim, o paciente precisa fazer químio, fazer ciclofosfamida, essa minha paciente com Wegener, está fazendo particular, o SUS oferece via oral a ciclofosfamida, só que a gente não usa via oral, a gente não está acostumado com via oral. A dificuldade no tratamento de alguns tratamentos específicos, que geralmente são os mais graves. Os imunobiológicos, geralmente se consegue tudo, igual convênio, SUS convênio, mas assim, exigiu ciclofosfamida, biópsia renal, daí é uma choradeira. Daí assim, e tudo, os nossos protocolos são guiados por biópsia renal, a nefrite, classificação de nefrite, a gente gostaria de ter a biópsia, né? Mas muitas vezes não dá. Mas assim, ó, o que a dificuldade hoje, vendo hoje, no início era, logo que o pessoal que sai da faculdade começa, da faculdade não, da residência, que vai para o mercado de trabalho, tá? Ou da faculdade também, Léo, se depara com dificuldades. Tá, eu vou te dizer, às vezes a gente tem casos e casos, né, de quebrar a cabeça. Né? Acho que fibroses pulmonares também é bem tem algumas situações, olha que... Né? Tem que ir para Porto Alegre fazer espiro com difusão, que aqui não tem, né? E às vezes o paciente é SUS, aí tem que pedir para a prefeitura para ver se ajudam o paciente. A parte de nível cultural, às vezes o paciente não sabe entrar numa justiça para pedir um medicamento, coisas mais burocráticas, né? Atrapalham. É bem complicado, e às vezes o paciente não tem tempo de ficar esperando, tem que ser uma coisa, né? Mas assim, o desafio do diagnóstico está dentro. Tá? É difícil para os alunos que passam, é muito difícil, para nós também é. Só que a gente estuda, a gente vai eliminando hipóteses, entende? A gente trabalha com hipóteses diagnósticas. Então, assim, tem casos e casos. Então, existe dificuldade até para diagnóstico, às vezes, por isso a gente discute bastante no grupo, entre grupo aqui, até a nível regional e Rio Grande do Sul. E a questão burocrática de tratamento, eu acho que esse é o maior empecilho ainda, né? Porque às vezes a gente quer e não consegue, e é bem complicado. E tem toda uma construção, né? Por exemplo, assim, lá no início, quando eu vim para cá, assim, a parte de ressonância de sacroiliacas, de coluna, hoje os nossos radiologistas já sabem o que eu quero que seja visto, né? O que o reumato quer que seja visto. Né? Então tem toda uma construção que tu vai fazendo na cidade também, né? Às vezes tem alguém que quer ir para uma cidade mais do interior, isso tudo tem que ser criado, né? Tem que ser feito. Tem que ser estudado, conversado. Encaminhar o exame de sangue para fazer o FAM, para onde vai ser encaminhado, né? Então o próprio laboratório, né? Tem que ter o contato também. Porque a gente seguidamente são detalhes, né?
Às vezes vem um exame, um fã lá, negativo. aí tu tem que ligar pro laboratório e avisar, olha, faz uma diluição Dilui maior, mais aí, provavelmente feito pra zona. veio errado esse resultado, né? Então, são detalhes, assim, né? Mas também dá para ir pro interior, né? Só que tem que trabalhar toda essa equipe, né? Tem uma construção, assim, para que o reumato funcione, né? Funciona. Não é em qualquer local. E é o teu perfil, porque recentemente nós tivemos uma colega que voltou para Porto Alegre. Porque ela não conseguiu trabalhar no Onde é que ela interior. tava? Fronteira, São Borja. São Borja, cheia de pacientes. Não aguento Uruguaiana, mais. Ela disse, eu estou vindo para Porto Alegre porque Não tem condição ela de tem trabalhar. um consultório lotado, mas os exames demoram para vir e é do perfil da pessoa, né? Ela ganhou uma outra proposta de trabalho e isso é uma voltou. situação. Porque se tu é muito imediatista, se é muito vai conseguir resolutiva, não, a partir de agora é isso, deu e pronto, não quero mais. Não é o perfil para fazer reumato. Tem que gostar de gente, tem que gostar de ouvir, tem que gostar de examinar, né? Tem que ter paciência, porque tem um monte de papéis para preencher também, né? Então, tem... Fibromialgia, né, Ju? A Ju adora. Eu mando bastante pra Ju. Os papéis, os ambulatórios, às vezes, chegar um paciente, né? Meu Deus. É uma pasta. Calhamaço, assim. Doutora, tem que... Dá uma olhadinha. É que normal, tem vários pacientes, principalmente primeira consulta, a última do dia, assim. Meu professor só fazia assim, acontecia isso no ambulatório. Porque vinha com a pasta de exames, é porque ele já foi em vários médicos. E geralmente eles já passaram. E não tem diagnóstico, né? Sobre isso, sim, a importância da reumatologia, quando foi incluída através do centro clínico, né, os pacientes da região. E também falo um pouquinho dos seus como receptores, né? Eu e o William tinha a alegria de ter vocês aí como receptores. Já estamos encerrando quase nosso ciclo, o William tem um pouquinho mais de tempo aí. Mas queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão do centro clínico, da importância dele e de vocês como receptores. A visão, assim, no sentido de qual que é a importância para vocês essa função da preceptoria também. Sim. Ju, vou começar porque eu comecei ali no centro clínico e, assim, ó, quando surgiu o encaminhamento, não, quando me chamaram para fazer a preceptoria ali no centro clínico, eu fiz várias exigências, né? Porque a gente, como médico, a gente tem que ter um ambiente de trabalho propício, tá? Então, eu criei um ambiente para um reumato atuar, primeira coisa. E muito paciente, assim, que está perdido no mundo, sabe? Só que, assim, nós temos um ambulatório de reumato da Univates de baixa complexidade, tá? Então, assim, pacientes, o que aconteceu no início? Muitas prefeituras, existia um convênio X e tal, pacientes mandavam pacientes reumatológicos para a Univates, né, no momento que eu iniciei. Pacientes graves, que acompanhavam no clínicas, na PUC, mas assim, pacientes que exigiam uma complexidade maior, né? Aí eu tive que começar... De exames, né? De exames e tratamentos, Ju, que a gente não tinha ali como fazer isso. A paciente com fibrose pulmonar grave, que a gente teria que ter um apoio da cirurgia torácica, enfim, de biópsia pulmonar, isso é tudo no pavilhão, Pereira Filho, na Santa Casa. Então, assim, não existe um link Univates Santa Casa. Então, assim, muitos pacientes muito graves, né, drenando. Aí, o que eu fiz? Não, vamos fazer uma listinha de CIDs de doenças que podem vir para a Univates, que é compatível com o diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Aí então o que eu fiz até no início, não sei se chegou a fazer também, Ju, mas eu dei entrevista para o pessoal do BS, né? Olha, encaminhe, quando precisarem a gente pode auxiliar, porque demora para chegar até a Univates. Tem pacientes graves esperando consulta. Consulta na reumato é de 2 anos, espera no mínimo. Tá? Então, assim, a gente fez CIDs, montamos um protocolo, depois a Ju chegou também, ela ajudou no protocolo, para encaminhamento de pacientes para reumato, né, que a gente consiga tratar e acompanhar. Então, o Univates Centro Clínico é de média, baixa média, tá? Eu não tenho ciclofosfamida para fazer aqui. Paciente, se precisar fazer químio, eu não tenho.
tá? Ele, dependendo da cidade, quem que vai internar e fazer no Bruno Bor? Não tem essa possibilidade. O SUS não paga para reumatológico. Então, assim, existem várias traves, assim, sabe, de complexidades. E a gente acaba abraçando muita coisa, tá? De boa vontade, assim, a gente faz a nossa parte social, muito no hospital. A Ju está mais tempo, já fez muita caridade, assim, porque a gente não tem nenhum vínculo com o SUS, só na faculdade e no ambulatório. Internação, avaliações, nada, né? Mas a gente ajuda. É gratificante, porque ao mesmo tempo a gente faz a diferença no sentido de ensinar, né? Com os alunos agora. O que vocês veem, o que é acompanhado, né? Porque se tiver um caso parecido na cidade onde eles forem, bom lembrar, né? É que são raros. Também a gente não são tão comuns os casos, senão não daria para fazer tudo. E a gente também fica à disposição, né? Qualquer dos alunos que precisarem, dos nossos alunos precisarem de ajuda. Todos têm nosso telefone, seguidamente eu ajudo também. Né? E a questão do ambulatório ali com os alunos é muito bom também, assim, tentar passar, ver a teoria na prática, né? Muito bom. Pena que nem todos têm a maturidade para passar na especialidade, às vezes não sabem bem, né, o motivo de estar ali, né? Enfim, tem turmas e turmas, mas é um diferencial para vocês. Ninguém sabe tratar gota, né? Vocês vão sair da faculdade sabendo tratar algumas doenças, né? Eu que fiz medicina interna no Hospital Conceição e a gente fazia o ambulatório do Hospital Conceição. A gente sabia tratar insuficiência cardíaca, né, cardiopatia isquêmica, hipertensão, diabetes, e quando alguém dizia estou com dor em tal lugar, ninguém sabia o que fazer. Né? E realmente eu vivenciei isso. Eu disse, não, peraí, mas tem alguma coisa errada? Não, toma uma dipirona, paracetamol, tá bom. Até hoje. Né? Então, assim, isso ali me intrigava. Eu disse, não, mas peraí, mas tem que ter alguma coisa a mais que a gente pode ter um olhar diferenciado para isso, né? Foi por isso que eu fui procurar descobrir um pouquinho mais a reumato. Né? E vocês? E quem faz o ambulatório hoje da reumatologia na Univates já tem esse olhar mais diferenciado para isso, é muito bom, né? Nós temos universidades aqui que tem no máximo um reumato como professor, né? Nem isso, às vezes. Então, assim, eu acho bem legal, 3 professoras, cada uma com um olhar diferente, dá um up, assim, dá uma visão. 3 visões diferentes. Não, são parecidas, mas a experiência, o tato ali. E outra coisa, que eu ia dizer, sobre as equipes, assim, dos grupos que passam, assim, né, ter essa experiência, a teoria na prática. Isso tu não esquece jamais, assim. Eu lembro da minha graduação que eu via os pacientes internados, com pancreatite, os critérios. Hoje eu não lembro mais os critérios, mas eu sei reconhecer um paciente com pancreatite. Sabe, tu tem a teoria e vê o paciente ali, a camada. Então, assim, a gente está dando oportunidade, não são todos que tem, gente. Então, assim, reumato chato? Pode ser um pouco, às vezes. Não vou dizer que não. Tem dias chatos só de muita dor, depressão. Eu acho que porque são pacientes crônicos, né? Então, eu não sei, eu sempre tive uma visão um pouco mais romântica e tento fazer não tão pesado assim, não sei se vocês tiveram essa noção, né? E muitas vezes o paciente também não quer perder o ambulatório, então ele sempre vai vir com alguma queixa, né? Porque ele se ele melhorar, ele cai fora, né? A visão de que se ele melhorar, ele não sai. Então tem que ter uma visão, como é que eles dizem? Holística, né? Como um todo, né? Todo paciente. Vejo que é uma realidade essa, a gente ter pelo menos uma noção de como se apresentam os pacientes na vida real. Né? Porque, para mim, pelo menos, eu vejo que uma das coisas que mais faz diferença como médico é o olhar de saber identificar alguma coisa que não está visível, não está certo isso, né? Sim. E aí a gente saber identificar e encaminhar para o colega que vai fazer o tratamento adequado daquilo. A gente não precisa saber tratar tudo, mas saber que
esse o feeling né? ali. Nós temos vários pacientes de diagnóstico de espondilite, por exemplo, que quem encaminhou foi o neurocirurgião por dor lombar inflamatória, o ortopedista que operou lá o joelho, e daqui a pouco o paciente já está com outro joelho, já com uma meniscopatia do nada, com o joelho inflamado, e aí ele disse, opa, tem alguma coisa errada aí, vai investigar, né? Então, assim, isso é muito bom. A medicina está crescendo nesse sentido, né? É isso. Como é que estamos aí no nosso script das perguntas? Já cobrimos, acho que praticamente todo o nossos tópicos, né? Vocês têm alguma coisa que vocês acham importante dentro da reumato, dentro da trajetória de vocês que seja interessante falar que a gente não conversou ainda? Principalmente pensando nos alunos que estão se formando, que vão e no pessoal escolher. que tem algum interesse pela reumato, sabe? O que vocês dariam de dica para quem tem interesse em conhecer mais da especialidade? Eu acho que até agora recente tem um aluno que me pediu que está interessado em fazer reumato. Ele vai fazer estágio em Porto Alegre, então que venham falar com a gente. A gente tem todos os contatos em Porto Alegre, como a gente falou, a reumato é uma grande família, a gente conhece todos os colegas, até de outros estados. É bem comum a gente ter vários amigos de reumatologistas de vários estados. E nós nos conversamos, né? Então, para ter esse link, né? Ó, porque está pensando em fazer, a gente quer fazer aonde, né? Que pensou, a gente consegue ajudar a fazer a ponte para ter um estágio no local, para a pessoa ver como é que é, né? Eu digo assim, o aluno que após clínica médica tiver assim o espírito detetive, que eu sempre fui muito detetive, até passo por chata às vezes de duvidar de tudo, não que duvide, mas assim sempre fica com aquela questão, será que pode ser isso, pode ser aquilo, e na minha época, né, a gente via muitas séries, House e tal, mas é legal, né, tu ficar investigando, mas um clínico faz esse papel bem feito também, né? Uma das diferenças que tem a residência, o ambulatório de residência para o nosso ambulatório da Univates, é que na residência você tem ambulatórios de determinadas doenças. Então, o dia de AR, o dia de lúpus, o dia de partes moles, o dia de espondilite, de artrite reumatoide juvenil, né? Então, você tem o dia específico e aí tem o professor específico daquele dia, né? E isso é muito bom, porque daí até fica melhor, porque quem vai fazer o estágio, opa, mas eu gostei muito disso aqui, né? Então, é bem interessante. Porque aqui acaba viciando muito. É tudo amplo. Às vezes tu passei o estágio todo, só vi artrose e fibromialgia. Aí tu não viu quase nada, né? E tem grupos que passam por tudo, né? Então, assim, lá é bom fazer, quem gosta do assunto, gostou da aula, gostou do estágio, né, da reumato, do ambulatório, peçam, a gente ajuda. E a gente tem contato direto com os professores de lá, né? Já levei uns 3 para Porto Conceição. Tá no ar, quem quiser agora que eu tenho, se movimente. Já que nós estamos falando, eu tenho 3 pupilos, eu quero que eles escutem. O Luiz... E eles vão ter que fazer o seguinte, vão ter que compartilhar o episódio. Eu tenho o Luiz, que está fazendo clínica médica. Ai, meu Deus, eu sou péssima eu sou boa para nomes, mas eu estou desmemoriada por causa da gravidez um pouco. Já formada da T3, Luiz. Mício, isso, querido, adoro. Luiz está fazendo clínica em Santa Maria e até então queria fazer reumato, né? Espero que continue. Na T4, a Renata de Bento está trabalhando mesmo. Que é reumato. Ai, meu Deus, esqueci da Laura. E a primeira da T1, a Laura Raguzon, né? Raguzon, acho que é. Fez clínica médica, eu acho que ela não passou para reumato esse ano, mas ano que vem ela... Meu Deus, nós já estamos no ano que vem. Agora, em 2023, ela já faz prova de novo para reumato. 3 pupilos aqui da reumato. Viram mais aí. Esse é o nosso objetivo. É gerar um novo. O nosso objetivo de professor é gerar novos, tá? É estimular, é crescer, fazer os outros crescerem. Esse é o objetivo de todo professor. Quem for fazer interna, quem for fazer a parte clínica, né? Vai sempre ter um link, né? Tem o link com as outras especialidades. Professores, para fechar nossa conversa, as duas perguntas finais, a gente costuma fazer para os convidados. Vamos começar com a Cláudia, por ordem alfabética. A Jussara vai ser privilegiada porque ela vai ter tempo para pensar. A Cláudia tenta responder
Por isso que eu fiz, meus filhos têm, o nome é Valentina e Vicente, justamente por isso. Cláudia, primeira coisa, o que falaria para a Cláudia que está entrando na medicina lá, a Cláudia lá do início de 2003? Olha, eu vou te dizer assim que eu na faculdade, na minha graduação, eu sempre quis medicina, então para mim não teve muita dúvida. Mas assim, é que eu fui muito CDF na faculdade, então assim, eu sempre gostei muito de estudar. Mas assim, claro, a gente tem a parte boa, entre aspas, assim, de festas, de tudo. Mas aproveitem ao máximo os professores de vocês, sabe? Aproveitem, tirem o melhor deles, de todos que passarem da anatomia. Assim, ó, anatomia, a Tereza, o Jardim, da semiologia, a Elone. Eu fui monitora de semiologia também, a prof. Rosana Vanderlan. Eu não sei, aproveitem todas as oportunidades que tiverem na faculdade, sabe? Estágio aqui, estágio ali, vai acompanhar uma cirurgia. Eu não sei se eu quero, eu nunca vi, vai lá. Eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu saí assim, meu Deus, tá, eu vou fazer meu primeiro plantão. Bom, se for o caso assim, eu já sei. Tá, mas se for um caso assim de um abscesso, tenho que drenar. Isso tudo assim, as coisas mais complexas, né? Criança, meu Deus, criança, tá? O livrinho lá das doses, tá? Então assim, aproveitem os internatos, tudo que tiver disponível. Assim, ó, suguem a faculdade. Porque assim, ó, isso é bagagem, tá? Prova, passem, tá? Tem que passar. Mas assim, não necessariamente, eu tirei a melhor nota, tá? A bagagem é mais importante. Às vezes a nota é uma consequência, tá? Geralmente. Mas assim, não só busquem notas, mas assim, aproveitem, porque a nota ela é importante, mas assim, às vezes não traduz o conhecimento, tá? Eu digo isso, gente, porque assim, eu sempre fui muito CDF. Assim, eu sempre estudei demais e tirava ótimas notas. E eu saí da graduação e eu me senti, assim, meio insegura, sabe? Eu acho que eu estudei demais e, sei lá, faltou. Eu fui para a clínica médica para eu me sentir mais apta ao trabalho. Vocês entendem isso? Eu tinha muita teoria, prática também, mas não tinha muita maturidade. Vou dizer para vocês assim, o William, que já tem uma graduação, tu e o Raul, eu sempre disse isso, vários alunos que já têm uma graduação, vocês têm uma visão diferente, vocês têm mais maturidade. Eu entrei, talvez da tua idade também, Léo, eu não tinha aquela maturidade. Eu vou te dizer assim, às vezes dá para esperar um pouquinho para entrar na medicina, sabe? Não precisa entrar com 16, 17, 18. Não sei, tu tem que ter um pouquinho mais de maturidade para saber lidar, para tratar um paciente, para não, sei lá, pra mim, me faltou um pouco de maturidade, assim, e talvez mais prática, não sei. Teoria é importante, mas não sei, eu me formei, saí trabalhar, tudo, mas assim, insegura, tá? Acho que se tivesse uma visão mais madura do processo, sei lá, não sei. Talvez tivesse aproveitado melhor, não sei. Boa reflexão. Agora me reportei, já fazem alguns anos, né? Eu também sempre fui muito CDF. Era aquela que todo mundo queria o caderno, né? Para estudar e tudo mais, anotava tudo, sentava na frente, né? Então não consigo me ver assim, não fazendo tudo que eu fiz. Faria tudo igual. Sempre fui muito curiosa. Eu me lembro, acho que foi o Jardim, eu não me lembro qual o professor que falou. Medicina é 95% curiosidade e 5% conhecimento, né? Foi uma das primeiras aulas e eu disse, então eu estou bem, porque eu era muito curiosa em querer aprender tudo. E não decorar tudo. Não decorar e tal. Mas ao mesmo tempo também eu fazia bastante estágio em Porto Alegre. Sempre nas férias eu ia, fazia dezembro, janeiro, estava dentro dos hospitais. E isso me dava um diferencial com os meus colegas que não faziam isso, que iam para casa tirar férias. Porque eu via que Porto Alegre era diferente de Pelotas.
O ensino deles era diferente, eles estudavam em livros grossos. A maioria dos alunos só pegavam o resumo, iam lá para a prova, se preocupavam com a prova. E faz diferença depois para te fazer a tua residência, né? Hoje o conselho que eu vejo, assim, que até falei semana passada com os alunos, eu acho que tem uma ferramenta muito boa, além da universidade, dos professores, o MED Curso, para tentar passar bem na prova da MIGS. No meu tempo não tinha isso. E a gente tinha muito medo da MIGS, né? Para querer escolher o que a gente ia fazer. Então tem essa ferramenta que muitas vezes nem sabem que tem, né? Para tentar estudar e ir melhor na prova. Estava falando isso com a prof. Vanise semana passada. Hoje a gente tem. E tem pesos, né? Tem pesos as provas, né? Medicina interna, cirurgia e gineco. Mudou muito, toda hora muda bastante, né? Então a gente tem, claro, a experiência é importante, tem que ter curiosidade, tem que ter paciência e acompanhar mesmo cada caso, né? Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Tá, última pergunta, Liliana, ela passe. Acho que agora podemos começar com a prof. Jussara para inverter a ordem. Vamos deixar para o final da situação um pouco. Então, Tá. prof. Jussara, tem um maior sonho aí. Maior sonho da Jussara hoje em dia? Mas que pergunta difícil, né? Eu tenho vários sonhos, né? Olha, sexta passada eu realizei um, que foi fazer a minha filha estudar desde a pré-escola no colégio Alberto Torres, e ela se formou agora. E eu disse que os meus filhos iriam estudar nesse colégio desde a pré-escola. Então, assim, são coisas, né, que marcam a gente. Chorei bastante, né? A minha filha quer fazer medicina, eu acho que talvez ela está se inspirando pelo amor que eu tenho pela profissão, porque não sou aquelas que ficam dizendo tem que fazer tal coisa, não. Tem que ter vocação, né, para fazer. Eu acho que eu tenho todos os meus sonhos realizados, tá? Eu tenho uma família, tenho minha mãe ainda que vive, né? Meu pai já faleceu. Mas eu sempre tive, assim, sonhos de ter todo mundo unido, a família unida, né? Tenho um casal de filhos, para mim sempre foi um sonho também que aconteceu, né? E adoro dar aula. A Rio Vale, né, que era um sonho que nós conseguimos realizar. A gente então, idealizou. não é fácil, tá? Parece assim, abrir, não, é muito burocrático, muito alvará, muitas coisas. E o dia a dia sempre é bastante coisa que a gente tem para fazer, tá? Mas achar alguém, assim, que consiga trabalhar bem. Eu e a Ju, a gente consegue. Sintonia, né? Sintonia, sabe? É difícil. Bem difícil Tem um encontrar. sonho agora que eu quero viajar com a minha filha pro exterior, que é um sonho que eu tinha com ela, de 18 anos. São sonhos que tu vai colocando assim, né, que eu queria falar fluentemente inglês, então eu me preparei para isso, e a gente vai viajar. E ter saúde, né? Estou preocupada com a minha saúde, ter uma velhice saudável, né? É super por aí. Eu tava pensando, sonho assim, na verdade, foi sempre... Meu pai sempre foi mais minha inspiração, né? E na faculdade ele fez católica, meu pai sempre foi muito difícil, assim, ele rodou um ano na psiquiatria, doutor Lívia Leite lá, sei que o pai era médico do Brasil, era médico sem ser médico do Brasil de Pelotas, né? Ele viajava bastante, tal, e assim, ele não ia tão bem, sabe? O pai é uma pessoa do interior que teve muita dificuldade, assim, né? Nos estudos, tudo ele passou, ele é inteligente, mas assim, ele não ia tão bem na faculdade, assim. E eu lembro que na faculdade, assim, eu quero ir bem, assim, para melhorar, talvez melhorar a imagem de notas do pai também, sabe? Que ele rodou em psiquiatria, e eu, nossa, passei quase com 10 em psiquiatria e tal. E, não sei, essa coisa do meu pai, do meu pai e tudo. E consegui, né? E isso, não sei, assim, sonhos, assim, é que dê tudo certo, assim, formação, a graduação, né? E não é sonho, é realização, é que tu conseguir realizar o que tu quer, sabe? Porque assim, às vezes, mas é tão difícil, né, fazer prova de título. Não, mas dá, sabe? É um sonho palpável, né? Mestrado, putz, grávida, mestrado, puta merda. Não, mas vai, é um sonho fazer, terminar. Eu nunca deixo pela metade, eu termino. O sonho é palpável.
as crianças agora, tem um casalzinho. Né? Eu tô realizada, às vezes eu penso, podia morrer já. Eu já tô satisfeita, assim, sabe? Eu tô bem, tô em uma vida, meus pais estão morando aqui, a gente trabalha bem, a gente tem uma qualidade de vida boa, então assim, sabe? Pra mim também. Eu acho que não precisaria muita coisa mais, assim. Outro sonho principal tá aqui. Desse ano minha família. Que eu realizei. Quando eu casei, eu fiz a minha lua de mel em Fernando de Noronha. Sim. E eu e meu esposo falando, nós tivermos nossos filhos, nós vamos trazer eles aqui. Então esse ano a gente levou eles. Então são coisas palpáveis, né? E entrar na igreja, que meu pai entrou comigo, teu pai meu pai também, né? Poder ajudar eles, né? E eu trazer meu pai agora e inserir. Meu pai já está aposentado, é médico também, mas tá do meu lado, ele e minha mãe, assim, sabe? Sei lá, ter a família perto, assim, sabe? Sei lá. Eu acho que por mim estaria bom assim. As pessoas são realizadas. Eu achei legal que tenho visto esses convidados que a gente tem trazido, a maior parte. Eu, pelo menos, há um tempo atrás, eu pensava muito, falava assim, sonho, pensava sempre no aspecto profissional, carreira, assim. Aí vendo os professores, o pessoal sempre falando de família, eu comecei a repensar algumas coisas, exatamente. Mas é bom, é legal ouvir isso. Não, é que assim, ó, William, a gente tem tudo, tá tudo montado, assim, a gente tá tudo equilibrado, tu entende? A gente tá bem na profissão, a gente tá bem na família, tu entende? Essa questão, assim, mas é importante tu também ser ambicioso, entende? Mas não abandone a família, outras esferas, assim, né? É um conjunto. Exatamente, para chegar no nível que vocês estão hoje, precisa dedicar um tempo muito. Passar mais tempo, né? É isso, então, meu amigo. É isso. Eu acho que por hoje podemos concluir nossa conversa. Quero passar a palavra para nossas professoras queridas, para elas fazerem as considerações delas antes da gente fazer o nosso fechamento. Eu acho que, da minha parte, assim, gente, eu acho que eu falo bastante. Para mim, assim, foi uma oportunidade, eu agradeço muito de ter participado. O Léo está nos deixando, né, na faculdade, com certeza vai sair muito bem. O Léo tem uma cabeça muito boa, muito introspectivo, né? Serenidade. Sereno, né? Um guri novo, já tem essa cabeça boa. Acredito que não vai sair eu sair mais imatura do que tu, da faculdade. Tua maturidade é muito boa. E o William também, eu adoro ali, a grupinha do William, do Raul, da Vitória, não sei, a gente troca bastante informações e além da faculdade outras coisas também, a gente conversa bastante. Não sei, gente, o que a gente podia, o que eu podia passar e foi isso. Eu acho que além eu invento. Também quero agradecer a oportunidade. Vocês são excelentes, né? Com certeza, que vocês forem escolher na vida de vocês têm um mundo pela frente, vão se dar bem. Continuem assim com foco, determinação, que a coisa vem, né? E quero agradecer a oportunidade, né? E também os alunos também que precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição, né? E é isso. Eu tenho só mais uma consideração. Eu tenho que agradecer muito a Jussara e a Bruna também, mas no final da faculdade agora. A Jussara, assim, aquela questão da dificuldade da mulher, gestação, se não fosse a Ju me ajudar na faculdade, no consultório, gente. Então, assim, tenham parceiros, amigos. Isso é importante, né? Se não fosse a Ju, eu não conseguiria ter um filho, fazer tudo o que eu fiz, parar e ter outro, né? Porque a gente é uma equipe, né? Tu não é sozinho no mundo, teus pacientes precisam de ti. Tu tem que ter um colega à tua altura ou até mais experiente que possa te dar um amparo e te ajudar, entende? Então, assim, a Ju na faculdade foi excelente, me ajudou muito. E a Bruna agora no final também, na segunda gestação, ela fez o meu ambulatório, ela também entrou na Reumato. E uma colega que tem a agregar, né? É, muito bom. Não era isso, gente, agora acabou mesmo. Quando pensou
A gente já tinha passado. É que vocês não viram, não conhecem ela ainda, né? A Bruna, né? Pensando mais adiante. Mais adiante, Mas claro. A gente conversou sobre reumatologia, a gente tinha que chamar a Jussara e a Cláudia num episódio junto. É muita conexão, né? Sim. Isso. Léo, aproveitei e já. Agradecer a Cláudia pela Jussara, não só pela participação, mas pelos ensinamentos. Eu já tive a oportunidade de falar outras vezes com ela e sempre agradeço a oportunidade de ter tido vocês como preceptores. Não vou para a reumatologia, mas por um tempo eu cheguei a Cogitar. me encantar com a sociedade pela forma que a gente teve contato no laboratório, que foi muito legal. Eu agradeço a sua estrutura. Bom, o que eu posso fazer é só agradecer a essas duas professoras muito queridas para a gente. Eu também, o Léo falou, né, da gente gostar tanto das aulas como dos ambulatórios, do ambiente de trabalho, né, as discussões dos casos. E por mais que eu também, a reumato não é a área que eu pretendo me especializar, mas pude aprender com os pacientes do ambulatório, né? A gente vê os casos, aquelas doenças muitas vezes crônicas que geram repercussões na vida do paciente. A gente aprender assim, a ter um pouco mais até de empatia em alguns casos com os pacientes. E agradeço a vocês por tudo que nos ensinaram, tanto de experiência de vida como do aspecto técnico mesmo. E agradeço por terem aceitado o convite de vir aqui conversar com a gente com tanta solicitude. Prazer foi nosso. E é isso, galera. Espero que quem nos acompanhou até aqui que tenha sido uma conversa proveitosa. Quem tem interesse na reumato que possa ter tido um pouco mais de visão de como é a rotina, o dia a dia, a especialidade, quais são as dificuldades que o reumato vai encontrar hoje em dia. E é isso, agradeço a todos que tenham nos acompanhado até aqui e nos vemos no nosso próximo episódio. Valeu! Tchau. Tchau.